você faz uma visão desse quadro político atual? Olha, eu vejo com muita naturalidade, né? Acho que política, você bem sabe, muitos florianenses sabem, que é diálogo, né? Que é construção, que é articulação, que culmina, né, nessas decisões, nesses momentos que estão acontecendo a partir de agora. Na eleição passada de prefeito, o prefeito Antônio Reis esteve em lado oposto ao governo do estado, né? Foi opositor. Passado a eleição, com o resultado da eleição, é preciso se respeitar, né, o que a população escolheu. O prefeito entendeu que o governador do estado ele não faz essa diferenciação enquanto gestor. Né? Ele continuou contribuindo com o desenvolvimento da cidade, os investimentos continuaram acontecendo, que diga-se de passagem, tem muitos investimentos realizados e investimentos sendo realizados em Floriano através do governo do estado. E houve-se naturalmente essa aproximação do atual gestor da cidade, do prefeito Antônio Reis, muito por conta de que o partido que ele foi eleito e que ele faz parte integra a base governista a nível de estado. Então foi uma construção do deputado federal Júlio César, do deputado estadual Georgiano Neto e do deputado Marden Menezes, a aproximação do governo com a gestão. Foi se amadurecendo tudo isso, que culminou na decisão do prefeito de apoiar o governo. Isso é importante, eu vejo como importante, porque Floriano é uma cidade histórica, uma cidade com potencial eleitoral muito grande e uma cidade importante para o nosso estado. E fortalece ainda mais o trabalho de reeleição do governador Rafael Fonteles, que coloca o seu nome pelo Partido dos Trabalhadores mais uma vez como candidato à reeleição. E é natural também que, paralelo a isso, surge, né, ou aumenta alguns rumores, algumas divergências, outrora já existentes. Nós temos na cidade de Floriano o candidato que não logrou êxito, que perdeu as eleições do Partido dos Trabalhadores, que foi maciçamente apoiado pelo governador Rafael Fonteles, né, apoiado inclusive por este vereador que vos fala. Eu votei no Marcos Vinícius, fiz campanha para o deputado Marcos Vinícius Calume, não obtivemos êxito, mas o Marcos Vinícius ele continuou trabalhando porque até pouco tempo ele ocupava, Gilberto, a vaga de deputado. Ele que é suplente de deputado, mas foi convocado pelo governador para assumir o mandato, tendo em vista que o deputado Nerinho foi assumir uma missão na Defesa Civil. E o deputado Marcos Vinícius, é inegável que ele tem contribuído muito com essas obras que chegam, vinda do governo do estado, ou articulada pelo senador Marcelo Castro. É lógico que tem também a relação política do próprio deputado Marcos Vinícius Calume, que capitania essas obras para cá, junto com o governo do estado, junto com o senador Marcelo, junto com o deputado federal, doutor Francisco. E isso é importante para Floriano, porque quando essas ações elas acontecem, Gilberto, quem ganha não é o vereador, não é o deputado, é o povo de Floriano. É o povo. E isso, naturalmente, será reflexo nas eleições que estão por vir agora aqui em outubro, que é uma oportunidade onde as pessoas vão escolher, né, o candidato a governo, o candidato a senado, a deputado estadual, federal e a presidente da República. Por isso é que eu repito, que eu vejo com muita tranquilidade, com muita naturalidade, porque eu compreendo que política é isso. Política é dialogar, é propor, é construir, acima de tudo, é articulação, mas é preciso que se mantenha o respeito às pessoas e aos grupos políticos. Por mais que esses grupos políticos tenham certa divergência, né, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu defendo, é preciso se ter um respeito. Porque se ele é um grupo político, alguém ele representa, algum grupo ele representa. Pois é, e aí fica uma situação um tanto quanto diferenciada dos demais panoramas políticos que a gente vê. O prefeito apoiando o pré-candidato a governador de um lado, e o vice-prefeito, no caso, e todo o seu grupo político, né, acompanhando o candidato da oposição, que no caso é o ex-prefeito Joel Rodrigues, aqui na cidade de Floriano. Como é que é o mundo político ali, a Câmara Municipal, os grupos políticos, como é que eles encaram? Existe possibilidade disso continuar? Você acha que isso vai progredir, que essa convivência irá permanecer aí até a eleição? Como é que Olha, eu acho que ainda é muito cedo para a gente ter uma opinião direta sobre isso. Mas repito também que vejo com naturalidade,
Tendo em vista que o vice-prefeito, o ex-vereador Joab Curvini, ele é presidente do Progressistas em Floriano, Sim. partido ao qual o ex-prefeito Joel Rodrigues está afiliado e se lança candidato a governo de oposição. Mas certamente, como eu disse, que política é diálogo, a Constituição deve estar se tendo muitos diálogos, muitas conversas, para tentar, né, minimizar essa questão local para que a cidade não seja prejudicada. É preciso respeitar a opinião do outro. Eu respeito muito a opinião do Joab em votar no Joel, de outros companheiros como o Felipe, como o Joils, como o James, como o vereador Decim, como o vereador Miguel, todos do progressista. É preciso se respeitar a decisão deles, porque eles pertencem a um grupo político que, a nível local, é liderado pelo Joab Curvini, e a nível estadual é liderado pelo Joel e nacional pelo Ciro Nogueira. Lógico que os embates, eles daqui para frente, eles vão se acalorar, eles vão existir, né? O Joel Rodrigues foi prefeito durante 4 mandatos da cidade de Floriano. A cidade de Floriano o conhece, ele tem muito apoio, é preciso compreender isso, entendo a candidatura do Joel. Eu já votei no Joel Rodrigues quando fui candidato a vereador pela primeira vez, o PT esteve ladeado, né, ao ex-prefeito Joel Rodrigues. Votei anteriormente isso, porque antes de estar vereador eu fui simplesmente um eleitor, uma liderança que já votei nele em outras oportunidades. Por isso eu digo que Floriano conhece e é preciso também apresentar o Joel de verdade aos piauienses, né? Eu sempre digo que eu gosto de fazer alguns contrapontos daquilo que é colocado pelo Joel enquanto candidato. Respeito muito o Joel, mas quando eu vejo o Joel tecer a crítica sem pensar ela como deve ser pensado, eu fico ali com alguns questionamentos internos. Eu vi recentemente ele criticando o governo e ele dizia que esse governo que aqui está no Piauí está há 24 anos, querendo dizer que durante esses 24 anos não houve avanço. Eu só fico me questionando porque eu estava lembrando, e você conhece também, o Joel fez parte desse grupo político que está no governo há 20 anos. Então ele está há 4 anos fora dele. Então só há 4 anos ele compreendeu que esse projeto de governo do Piauí não ajuda o Piauí e agora ele quer chegar como o cara que vai resolver todos os problemas. Eu acho que é um ponto a se pensar. O Joel, é lógico, é inegável que ele avançou, ajudou Floriano a avançar muito, mas muitas deficiências nós temos ainda em Floriano que precisam ser enfrentadas, que é enfrentada pelo atual prefeito e tem que ser enfrentada por outros prefeitos que virão a governar Floriano. É natural que todos nós, eu, João Neto, outra pessoa que tem interesse de ser candidato, ou seja, a governador, ou a prefeito, ou a vereador, qualquer cargo eletivo, que tem o partido, ele tem esse direito. A gente não pode cercear o direito das pessoas. Então, assim, a gente vai ter uma eleição em Floriano, assim como no estado, polarizada, tendo em vista que o candidato dos progressistas da oposição é filho de Floriano, já foi prefeito quatro vezes, então nós temos muito o que falar dele, as pessoas de Floriano conhecem, e vai polarizar-se também a nível de estado. Então, assim, política é isso. Eu acho que a política ainda nem chegou no seu fervor natural ainda. Acho que tem muita coisa por vir, muita coisa por acontecer. Nos deu informação da Câmara Municipal, é só para que a gente possa estar atualizado. É claro que cada um sabe de si lá na Câmara Municipal, mas como é que está o quadro atual na Câmara Municipal? Os 4 vereadores do Progressistas continuam apoiando o prefeito, o quadro em termos de apoio na Câmara Municipal? Até o momento não houve nenhuma cisão com relação, nenhuma decisão, na verdade, com relação à mudança de posicionamento. Sim. Continua, né, o mesmo quadro. Lógico que eu compreendo que deva estar havendo conversas nesses sentidos, né, de definir, de ter umas definições mais concretas. Né? Nós temos um vereador licenciado, que é irmão do Joel Rodrigues, que é candidato de oposição, que ocupa hoje o desenvolvimento rural no município. Né? Nós temos outras pessoas muito ligadas ao Joel que têm indicações no município. Agora, essa é uma condução que deve, e creio eu que está sendo feita pelo prefeito, né, e os seus aliados ali de primeira hora. Muito bem. O Partido dos Trabalhadores também, a gente viu, é claro, não tinha como, muita movimentação interna, inclusive a saída do presidente Enofre, que estava como presidente do Partido dos Trabalhadores, Diretório Municipal, ele saiu, né, pediu renúncia, é isso? Saiu. Exatamente. E eu queria que você falasse a respeito desse episódio também, porque também houve efervescência na área política dentro do quadro do Partido dos Trabalhadores. Olha, o PT,
ele é um partido diferente de todos os outros, porque qualquer decisão ela é discutida internamente, ela tem uma democracia e um rito interno regido por regimento e por resoluções que precisam ser respeitados. Primeiro, deixar claro para as pessoas que o que levou à renúncia do Enofre é que o Enofre, né, um valoroso companheiro, continua ainda afiliado aos quadros do Partido dos Trabalhadores, creio que continuará. Ele tomou uma decisão política, junto com seu grupo, com sua família, de seguir, de apoiar outro candidato que não é do Partido dos Trabalhadores, porém é da base do governo. Agora ficaria muito feio para o presidente eleito no último processo de eleição direta, que foi o PED, votar no candidato que não seja do Partido dos Trabalhadores e permanecer na presidência. Então, por orientação, né, e por consentimento próprio, o Enofre apresentou a sua carta de renúncia. O estatuto é bem claro que em caso de renúncia, de vacância, né, por qualquer motivo, o diretório ele tem que ser convocado para deliberar sobre o novo presidente. E quem assume de forma interina, Gilberto, é o vice-presidente. Nesse caso, quem assumiu por poucos dias de forma interina foi o Alex Miller, né? É tanto que o Alex Miller, no seu primeiro ato, quando assumiu, recebeu a renúncia formalmente ali do Enofre, que era o presidente até aquela época, ele oficiou a executiva estadual do partido, o presidente Fábio Novo, solicitando que fosse providenciada já, né, a eleição para que a gente transcorresse com o rito de eleição do novo presidente. Logo em seguida, a outra chapa, porque o PT hoje é preciso dizer que são vários grupos que formam a executiva e o diretório municipal. O diretório municipal ele é composto pelo presidente mais 8, então são 9. O grupo aqui do vereador João Neto Gomes, do vereador Danilo Martins, nós temos 4 indicações no diretório. O grupo lá, capitaneado e liderado pelo vereador Edivaldo, Carlos Eduardo e o deputado estadual, eles têm 4 indicações, mais o presidente, então eles têm 5. Só que também o diretório escolhe o líder de bancada. Até pouco tempo o Edivaldo foi eleito o líder da bancada. Então eles têm 6 e nós 4. Naturalmente eles têm maioria. E o estatuto diz que quando se tem 2/3 dos membros do diretório, você também pode convocar ali a reunião para deliberar sobre o novo presidente. Então eles, né, no direito deles, convocaram, né, assinado ali pelo Geofran Rafael, o ex-presidente, que está no diretório, assinado pela Gracinha, que até pouco tempo era secretária de Mulheres do PT, assinado pela Sabrina, que também é dirigente do diretório, pelo Zé Antônio, pelo Edivaldo e pelo Luiz Reis, que foi o suplente convocado para assumir a vacância deixada pelo ex-presidente Enofre. Como eles têm 6, 2/3 de 10, eles convocaram, marcaram. Isso foi ontem. Isso foi ontem, marcaram para ontem. E é natural, Gilberto, que as discussões internas no PT ela aconteça, que as articulações aconteçam e tudo. E a gente foi estudando o estatuto, estudando as resoluções, e o que preconiza lá na resolução do último PED é que o substituto do presidente Enofre tinha que ser, né, tinha que sair ali, candidatar-se lá da chapa vencedora, que na verdade foi a chapa deles. Nós colocamos o Alex lá no período do PED como candidato a presidente, fizemos uma disputa, uma boa discussão, onde todos saíram fortalecidos, inclusive esse campo, que hoje tem 4 indicações, e anteriormente tinha apenas uma indicação, que era o companheiro Gildon, hoje somos 4. Então, a discussão no PT, ela passou a ser mais necessária, porque é preciso se ouvir todo mundo, se colocar para votação, deliberar em conjunto, é preciso se respeitar. E nós já sabíamos que tínhamos que seguir esse rito. Eles se anteciparam, convocaram a reunião, nós participamos, né? Eles ontem, às 13 horas, se reuniram também, a chapa deles, para fazer as deliberações dele em torno, né, do nome que iria ocupar a vaga deixada pelo Enofre. Nós tínhamos uma informação, e inclusive confirmada pelo companheiro Edivaldo ontem, que assume o PT, e eu dou as boas-vindas e desejo sucesso ao Edivaldo. Até ontem, à hora da reunião, o Geofran era o candidato, né? Mas segundo o Edivaldo, por um gesto nobre, o Geofran recuou e declarou apoio ao Edivaldo. Então eles 6 definiram e conduziram o Edivaldo para ser novamente presidente do Partido dos Trabalhadores Companheiro, vereador por 2 mandatos, né? Mas tem uma história política. Ele conduz, eu desejo muita sabedoria e serenidade ao companheiro Edivaldo, né, para conduzir o PT
nesse momento tão importante que vivenciaremos uma eleição nacional, uma eleição estadual e, consequentemente, lá na frente, uma eleição estadual. Porque, assim, Gilberto, dentro do PT existem muitas divergências. Tem vários grupos políticos que apoiam diversos outros candidatos do mesmo partido. Essas divergências, elas precisam ser respeitadas. Respeitada, ela é aceita porque lá no outro momento, que vai ser a eleição municipal, é preciso que o Edivaldo tenha a sabedoria e a competência, que eu acredito que ele tenha, para unificar o partido em torno de um projeto, né, que vá fortalecer o partido. Nas gestões anteriores, que foi do Geofran, nós saímos de nenhum vereador para dois, que foi eu e o Edivaldo eleito. Nessa última eleição, também conduzida ali o partido pelo Geofran, nós saímos de 2 para 4. Eu não me recordo aqui se em alguma gestão do Edivaldo foi eleito algum vereador. A salvo engano, Raimundo Martins, quando foi eleito, ou foi o Edivaldo presidente, ou foi outro, não me recordo. Mas é preciso que se tenha essa sabedoria. Então, o PT é assim mesmo. Eu disse ontem na minha fala, disse, olha, o PT é isso. Nós vamos ter essas discussões. Isso é bom para o partido. Isso é importante. Porque, assim, se não houvesse uma divisão dos grupos internos do partido, talvez o momento de ontem nem tivesse acontecido. Teria sido decidido numa sala fechada, lavrado a ata e disse, toma, você é o presidente. E no PT não é assim. É preciso ter a discussão. E, lógico, que a gente respeita a maioria. O Edivaldo teve a maioria, né? Os seus membros da chapa votou para escolher como presidente e nós acatamos e desejamos sucesso a ele. Muito bem, vereador João Neto, eu queria que você fizesse, aproveitando aqui a sua vinda, a quem a gente já falei, que a gente agradece, a gente se sente muito honrado com sua vinda aqui, mas eu queria que aproveitar e que você fizesse também uma abordagem a nível nacional. Nós temos um princípio de campanha, um tanto quanto já acirrado, né? Pesquisas de um lado, pesquisas de outro. Eu queria que você fizesse esse panorama a nível nacional, né? Tendo em vista que o presidente Lula parece ser pré-candidato à reeleição, ainda não disse taxativamente, mas tudo indica que sim, e aí já apareceu também o pré-candidato Flávio Bolsonaro e outros, o próprio Caiado também. Faça aí essa abordagem a nível nacional também. Olha, a nível nacional, os projetos políticos se apresentam para ajudar no desenvolvimento do país. Dois projetos. Eu digo dois projetos porque até foi revigorado recentemente o meme, né, que o Caiado a gente só chama ele para discussão quando ele chegar a 1,5%, né? Mas ele é candidato, tem todos os seus direitos, e nós temos dois projetos políticos para o país, que inclusive ambos já foram testados, né? Nós temos o Flávio Bolsonaro, né, que representa tudo aquilo que nós vivemos anteriormente, né, que foi certamente um período que não é de boas recordações. E que as pessoas terão um olhar muito especial para isso. E nós temos o projeto do Partido dos Trabalhadores, que já esteve à frente desse país, que ajudou no desenvolvimento do país, que com a retomada, com a vinda novamente do projeto do Partido dos Trabalhadores, que foi quando o Lula venceu o Bolsonaro, ele pegou um país para se organizar, e a gente está vendo existem muitas especulações, muitas pesquisas, muitas notícias, meios de comunicação que muitas vezes passam as informações ou na sua plenitude ou pela metade. Isso ajuda simplesmente a tensionar ainda mais, a dividir ainda mais o país. Mas quando eu falo que são dois modelos de governo, de gestão, que já foram testados, é isso que a população vai levar em consideração. Pegue todos os avanços desde o primeiro governo de 2002, do presidente Lula para cá, dos governos da presidenta Dilma e agora do governo Lula, a gente vê avanços na educação, na saúde, na segurança, que muitas vezes esses avanços, eles são diminuídos ou ocultados por conta de um grande problema que nós temos, que é a polarização do país, que reflete dentro do Congresso e dentro do Senado, né? Nós temos, infelizmente, Congresso. Eu digo, só para complementar, João Neto, eu digo que essa polarização tem refletido até em famílias, Em né? família, dividindo famílias, né? Separando mesmo assim, de fato e direito, famílias, porque está muito polarizado. Nós temos um Congresso que, na sua grande maioria, não vamos se esquivar aqui de falar isso, na sua grande maioria não pensa no país. Eles pensam no seu projeto individual, local ali. Porque eles estão em Brasília, mas estão pensando no seu município, no seu estado, não como um todo, mas no seu reduto, né, que reflete em votações absurdas, como foi a PEC da blindagem.
né? Olha a pauta que o Congresso faz. E nós temos pautas importantes que para ser aprovada no Congresso é preciso fazer um toma lá da cá, um projeto importante aprovado recentemente, que foi a questão da isenção do imposto de renda, que ajudou muitas famílias. Mas você percebeu que precisou ser feito para se aprovar uma pauta tão importante. Mas nós temos outros projetos importantes sendo executados. Nós temos o fortalecimento do Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, que há quem diga que o Bolsa Família é o problema do país. Não, o problema do país não é o Bolsa Família. O Bolsa Família ajuda a minimizar diversos problemas que nós temos. A pessoa quer criticar o Bolsa Família, mas nós temos familiares de militares recebendo 300 mil reais. Nós temos juízes, promotores e o judiciário recebendo penduricalhos de 200 mil, de 100 mil. Será se o problema está aí no Bolsa Família, em quem recebe 1.600, 1.200, 800 reais para ajudar no seu sustento? Então é preciso refletir isso. E muitas pessoas têm uma opinião adversa sobre o Bolsa Família por conta da polarização e por conta da era da fake news que nós vivemos. Quantas pessoas não estão em casa, eles recebem um vídeo do presidente Lula, do Bolsonaro, de quem quer que seja, de 5 segundos, de 6 segundos, tirando totalmente de contexto uma fala que vai ajudar a polarizar essa discussão política, ou no grupo da família, ou no grupo de amigos, ou no grupo de bairro. Então é preciso que as pessoas estejam atentas às informações reais, de verdade e na íntegra, para poder emitir uma opinião. Então acho que a polarização será em torno de Flávio Bolsonaro e do presidente Lula, e as pessoas terão muito, mas muito mesmo, o que avaliar. Com relação aos governos do Partido dos Trabalhadores, vão ter muita coisa para avaliar. E com relação ao PL de Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, eles terão também muito o que avaliar. Ok, vereador João Neto, muito obrigado mais uma vez, agradeço pela gentileza, pela distinção de atender o nosso convite, para a gente conversar um pouco sobre essa questão do panorama político, não só a nível municipal, mas municipal, estadual e também federal. Obrigado e fica aí à disposição o espaço para você que se quiser acrescentar qualquer coisa. Eu que lhe agradeço a todos aqui da GK News pelo convite, dizer que nós estamos à disposição, né? O nosso intuito é participar das discussões que ajudam no fortalecimento e desenvolvimento da cidade de Floriano. Nós estamos aqui no mandato, né, para trabalhar e para ser solícito ao nosso povo. É sempre bom falar de política. Eu estou na política porque gosto de política, gosto de discutir política, e eu acredito que a política boa é aquela que gera resultado e faz bem ao nosso povo. Obrigado, vereador João Neto. O espaço sempre à disposição, qualquer coisa, que estamos aqui com o nosso GK News, com as aqui da GKTV, tá bom? Um abraço, Obrigado. muito obrigado. Nós vamos ao intervalo comercial. Olha, depois do intervalo a gente vai falar de cesta básica aqui na cidade de Floriano, vamos falar de famílias endividadas, o quadro do panorama aqui da economia até a nível municipal. Depois do intervalo a gente volta. Quando a urgência acontece, cada segundo importa. E é nessa hora que você pode contar com o Hospital Clinicor. Aqui, o atendimento começa na chegada. Avaliação médica completa e imediata, com precisão e cuidado. Exames realizados com agilidade para diagnóstico rápido. Equipe completa e todo o suporte que você precisa para garantir o melhor cuidado. Conte sempre com o Hospital Clinicor. Atendimento médico de urgência e emergência, 24 horas por dia. Beleza, exclusividade e qualidade você encontra aqui na Eudora. Maquiagens incríveis, fragrâncias marcantes e os melhores cuidados para a sua pele. Vem viver essa experiência. Eudora, a beleza que transforma. Aproveite a semana da economia no São Jorge Supermercados. Açúcar cristal Holanda de 1 kg, 3,74. Arroz Bento branco tipo 1, 5 kg, 17,75. Carne resfriada ponta da agulha, quilo 22,30. Frango americano congelado, quilo 9,49. Lava-louças Polilac 500 ml fragrâncias, 1,92. Óleo corporal amêndoa fragrância 150 ml, 16,12. Cerveja Skol Pils e a lata 269 ml, 3,3. Refrigerante It Sabores PET 2 litros, 6,41.
Dia 30 tem o aniversário do São Jorge 3 em Barão de Grajaú. Vem comemorar conosco, São Jorge Supermercados, cada vez mais barato, cada dia mais amigo. Muito bem, de volta a mais um bloco aqui do nosso GK News. Queremos agradecer a sua participação, mande a sua mensagem, crítica, sugestão, que nós vamos estar falando aqui no nosso GK News. Gente, olha, vamos mostrar agora algumas matérias que nós fizemos na manhã de hoje. A Raíla Kelly e o Michael Vinícius, eles foram às ruas e, olha, entrevistaram o Tim Mendes. Ele falou a princípio, de uma pesquisa, né? Sempre o seu instituto ele faz uma pesquisa para falar da variação da cesta básica. Olha, a cesta básica está chegando a quase R$700. Vamos ver aí a matéria da Raíla e do Michael. E o preço da cesta básica subiu em Floriano. Foi divulgada ontem uma pesquisa com as variações de preço para os produtos e os alimentos que fazem parte da cesta básica, através do Instituto Pensar e do Sinconflor. E nós estamos aqui com o Tim Mendes, que faz parte do Instituto Pensar, e vai explicar para a gente como é que se deu essa pesquisa, né? Como é que se chegou a esse resultado e essa preocupação em relação a esse aumento na cesta básica em Floriano. Pronto, essa pesquisa, ela hoje foi feita a divulgação, é a 135ª edição dessa pesquisa. Ou seja, uma pesquisa que tem longos anos aí, de mais de 10 anos de trabalho do Instituto Pensar e do Sindicato dos Lojistas. E a gente verificou que todo mês a gente faz o acompanhamento nos 6 maiores supermercados do Floriano e faz uma média do preço, né? Impressionante é que nesse mês, durante as revistas no supermercado, você verifica que são 12 itens da cesta básica. Por 12 itens, todos os 12 tiveram aumento de 1%, 2%, 5%, ou seja, no final das contas, a gente sente que o problema da economia não é tão pacífico, não é tão tranquilo como o governo tenta mostrar para a gente. Ou seja, você vai no supermercado, você percebe, as coisas estão subindo de preço. O ovo sobe de preço, a sardinha sobe de preço, feijão aumenta o preço, arroz aumenta o preço. E é isso que causa um pouco de preocupação para os trabalhadores e para as famílias de Floriano. Nós tivemos essa mesma pesquisa, ela é feita a nível nacional pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Sociais e Estatística, e pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Vejam só, em 27 capitais do Brasil que é feita essa pesquisa, Teresina inclusive é uma delas, em todas as 27 capitais o preço da cesta básica aumentou. Teve aumento de 7, de 6, de 5. Teresina, o preço da cesta básica aumentou 3,10%. Ou seja, o mesmo fenômeno que está acontecendo em Floriano está acontecendo no Brasil inteiro com esse aumento de preço. E aqui em Floriano, a cesta básica está custando quase R$700, não é isso? É quase R$700. A pessoa tem que desembolsar quase metade do salário mínimo, ou um pouquinho mais, só com os produtos da cesta básica. E aí você faz mais ou menos a conta, né? Você tem o alimento, mas tem também o remédio, tem também a escola, tem também a água, a energia. E é engraçado que quando a gente lembra esses talões da vida, né? Essas contas que todo mês chegam, independentemente da sua vontade, e elas você pode verificar todo mês está aumentando um pouco. Ou seja, é um momento assim muito complicado, difícil, para a gente poder equacionar
as nossas economias com o desejo, a vontade e a necessidade de comprar. Cesta básica é elevada, né? Quase R$ 700 aqui na cidade de Floriano. Está aí o estudo e a abordagem feita pelo Tim Mendes. Nós também fomos atrás, de falar sobre um tema que está sendo bastante questionado: o endividamento das famílias no Brasil. Olha, segundo um levantamento aqui, no alerta vermelho, endividamento atinge de 8 em cada 10 famílias e a inadimplência está crescendo. Vamos ver. Mais uma pesquisa também foi divulgada pelo Instituto Pensar, só que dessa vez o estudo foi sobre a inadimplência das famílias. Mais de 80% das famílias de Floriano seguem endividadas e a gente vai conversar com o Tim Mendes sobre esses dados que foram divulgados, né? E quais fatores, né? E quais foram as principais causas encontradas para justificar esse endividamento das famílias em Floriano. Pronto, a Confederação Nacional do Comércio, que é a CNC, o órgão que representa, inclusive, todos os sindicatos do Brasil, mais de 1.000, faz essa pesquisa mensal do endividamento das famílias. É para medir a nossa capacidade de crédito, quanto é que a gente pode ter de crédito na praça. E o impressionante é que o maior aumento até agora verificado na série histórica das pesquisas é que agora, em março de 2025, 80% das famílias do Brasil estão endividadas, sendo que 29% ou 30% com as contas em atraso e 20% delas sem condição de pagar de jeito nenhum, né? E quais são os efeitos disso? Os efeitos são muito devastadores, porque como é que eu não tenho crédito, como é que eu vou comprar? Eu quero comprar uma geladeira, mas eu vou na loja, meu nome não está limpo, está sujo. Eu estou sem crédito para comprar aquela geladeira. Então isso termina inibindo a atividade comercial, termina diminuindo a capacidade do comércio de vender os seus produtos. Esse fator ele é causado por vários fenômenos, inclusive o endividamento constante das famílias. Antigamente você via muita conta de cartão de crédito e o empréstimo consignado teve uma expansão grandiosa no Brasil todo, e isso tudo termina complicando a vida, o crédito das famílias. E isso é ruim para a atividade do comércio porque termina retraindo muito o desejo e a necessidade de comprar das pessoas. E uma das consequências, um dos motivos que geram também esse endividamento é a inflação, né? Acaba subindo o preço e as famílias não conseguem acompanhar os preços que mudam todos os dias. A inflação agora em abril, medida pelo IBGE e IPCA, ela deu 0,88%. Esse é o maior nível verificado nos últimos anos. E agora nós estamos sendo, de alguma forma, pressionados por esse problema na alta do preço dos combustíveis. Certamente, esse efeito que é lá da guerra do Irã com os Estados Unidos, ele vai chegar até Floriano, vai chegar até o supermercado em Floriano, vai chegar até o seu poder de compra, porque é uma cadeia, né? Tudo depende do transporte. E a inflação no Brasil, a gente sempre, você verifica no preço da cesta básica, todas as coisas aumentam de preço. O transporte aumentou, o gás aumentou, a escola aumentou, o plano de saúde aumentou, então tudo aumenta. Então a gente, como economista, como analista da economia, a gente sempre repara que a inflação oficial do governo ela termina mascarando um pouco a realidade. Ou seja, a sensação que a gente tem
é que o preço está muito maior do que aquele que a inflação aponta. Pronto, está aí, gente. É uma divulgação, uma pesquisa, e também esse dado da questão da inadimplência. Nós temos aí um card, é isso, Jean? Nós temos um card para mostrar sobre essa questão da cesta básica, é isso? Cesta básica aqui na cidade de Floriano, chegando aí a R$ 682, olha aí, quase, né, R$ 700, e tem essa questão também da inadimplência, né, esse levantamento feito pelo Cicoflor e também pelo Instituto Pensar, né? Sempre, praticamente todos os meses, há essa divulgação. E esse outro card aí é sobre a inadimplência das famílias crescendo e se tornando um grande desafio para o comércio. Olha aí, o endividamento das famílias, 77%, depois, isso foi em 2025, 2026, fevereiro de 2026, passando a 80%, e aumentando já agora em março de 2026, de 80,4%, fonte CNC, Confederação Nacional do Comércio, tá certo? Essa é uma pesquisa feita sempre pelo Cicofor e também pelo Instituto Pensar, com parceria também com o Senac. Bom, vamos ao intervalo comercial. Depois do intervalo, a gente vem com informações sobre trabalho escravo. Aconteceu um evento hoje abordando esse tema aqui na cidade de Floriano. A beleza da vida está nos detalhes que escolhemos enxergar. O Hospital de Olhos Bucar oferece ambiente confortável e atendimento humanizado, garantindo a você e sua família uma experiência incrível. Já são mais de 70 mil pessoas atendidas e mais de 14 mil cirurgias realizadas. Milhares de vidas transformadas. Escolha viver com a melhor visão. Escolha o Hospital de Olhos Bucar. Na Cabedinho, vestir os pequenos com estilo e conforto é a nossa missão. Moda infantil de 0 a 10 anos para todas as ocasiões, do dia a dia às datas especiais. Looks cheios de charme e qualidade para o seu filho brilhar. Feita por pais que entendem a necessidade de outros pais. Visite-nos e descubra a moda infantil do jeitinho que você ama. Tem hora que a coisa aperta e você atrasa as contas, mas a Prefeitura de Floriano te entende, por isso prorrogou o prazo do Refis, o programa de recuperação fiscal. Se você tem impostos, taxas e multas em atraso até dezembro de 2024, procure a Central do Contribuinte e tenha de 70% a 95% de descontos nos juros e multas e parcelamentos em até 60 meses, mas é só até 30 de abril. Refis, refaça as contas e fique feliz. Prefeitura de Floriano. De volta a mais um bloco aqui do nosso GK News, são 13 horas 7 minutos. Gente, hoje nós já tratamos aí da entrevista, né, com o vereador João Neto, já tratamos também de inadimplência das famílias, também a questão da cesta básica, e agora vamos falar sobre um crime que muitas vezes ele é menosprezado, é a questão do trabalho escravo. E aí Floriano entrou aí nessa linha de frente aí contra o trabalho escravo e o tráfico de pessoas aqui no estado do Piauí. O auditório do Complexo do Cruzeiro reuniu profissionais e servidores de Floriano e de cidades do Vale dos Rios Piauí e Taueira para o treinamento do programa Trabalhador Resgatado ao Trabalho Digno. A capacitação tem como objetivo preparar quem está na linha de frente para identificar, acolher e encaminhar trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Durante o encontro, o procurador Edno Moura destacou a importância do combate a práticas como o trabalho irregular e situações de escravidão. O estado do Piauí, infelizmente, ele tem se caracterizado nos últimos anos pela prática de trabalho escravo, inclusive aqui no município de União e nos municípios circunvizinhos. Para nós termos uma ideia, nós resgatamos há poucos anos trabalhadores de uma carvoaria que existia aqui no município de São José do Peixe.
Nós resgatamos trabalhadores na atividade, na cadeia produtiva da Carnaúba, que é uma cadeia também bastante preocupante, que houve um avanço ultimamente, mas que também causou muita preocupação durante muito tempo aqui no estado, e trabalhadores aqui no município e do município de Floriano foram resgatados. Eu lembro que nós resgatamos um trabalhador no município de Monte Alegre do Piauí, que residia aqui no município de Floriano. Então, o trabalho escravo está presente no município de Floriano, na região circunvizinhas e no estado do Piauí como um todo. Certo. E quais são as consequências quando vocês constatam que isso está acontecendo? Quais são os procedimentos que são realizados? Veja bem, a gente tem uma preocupação no momento de uma operação de resgate dessa, de prestar toda a atenção aos trabalhadores, o atendimento a esses trabalhadores. Então, nosso objetivo principal lá é fazer com que eles recebam logo suas verbas trabalhistas devidas, que não estavam recebendo por conta da condição de submissão ao trabalho escravo, que estavam sendo submetidos, uma indenização por dano moral individual, e a gente exige como punição uma indenização por dano moral coletivo por parte desse empregador, que é uma indenização que vai ser revertida em proveito da sociedade. A par disso, esse empregador vai também responder criminalmente, ou seja, o processo é encaminhado para o Ministério Público Federal para que ele possa oferecer uma denúncia perante a Justiça Federal. Ele vai ser autuado pela fiscalização do trabalho e ele vai passar a constar de uma lista, que a gente chama lista suja de trabalho escravo, é uma lista que a gente divulga 2 vezes no ano, no mês de abril e no mês de outubro, e nessa lista constam todas aquelas pessoas que submeteram trabalhadores à condição análoga de escravo. Ela vai ter uma dificuldade enorme de obter, por exemplo, empréstimos em bancos oficiais, mas não apenas em bancos oficiais, em bancos também privados, e vai dificultar, obviamente, sua atuação no mercado, porque ele cometeu um crime. O trabalho escravo e o tráfico de pessoas são crimes previstos e merecem as punições adequadas. Mais do que capacitar, o evento busca criar uma rede ativa de prevenção. A ideia é que cada profissional saia daqui preparado para identificar sinais de irregularidade e ajudar a contribuir com condições dignas de trabalho. O grande objetivo dessa capacitação é exatamente implantar no estado do Piauí o fluxo de atendimento às vítimas de trabalho escravo. Nós temos uma política pública de enfrentamento ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas que ela ainda é muito incompleta. Primeiro, nós temos um eixo repressivo que é muito eficiente, ou seja, a gente resgata os trabalhadores, aplica algumas punições aos empregadores, mas, por outro lado, nós não temos uma política preventiva de atenção às vítimas que tenha a mesma eficiência da repressão. Isso faz com que muitos trabalhadores reincidam, e a gente acabe resgatando trabalhadores 1, 2, 3, até 4 vezes, como já ocorreu aqui no estado do Piauí. Então, o objetivo aqui é que nós possamos dar atenção a essas vítimas, trazer um atendimento a essas vítimas de trabalho escravo, para que elas possam estar sendo incluídas em programas de capacitação, programas de transferência de renda, que façam com que elas não precisem mais aceitar esse tipo de situação para poder conseguir algum tipo de renda, oferir algum tipo de renda para sustentar o trabalhador e sua família. Tá certo? Portanto, todo o envolvimento aí de várias pessoas, vários órgãos para combater o trabalho escravo, né, e o tráfico de pessoas, né, Floriano entrando aí nessa rota de combate a esse tipo de crime. Olha, a gente recebeu aqui umas imagens da Polícia Militar de Floriano, uma operação que foi feita, inclusive conseguiu tirar de circulação essa motocicleta aí, vocês estão vendo as imagens, e a nota da Polícia Militar diz o seguinte: no dia de ontem, a viatura da equipe da Força Tática da 2ª Companhia do 3º Batalhão, em ação conjunta com a equipe de trânsito, retirou de circulação essa motocicleta que vinha causando transtornos ao trânsito de Floriano. O veículo já era reincidente na prática de infrações, especialmente na realização de manobras perigosas, conhecidas como grau, em total desrespeito às leis de trânsito. Durante a abordagem foram constatadas diversas irregularidades: circulação sem placa de identificação, rabeta adulterada, cortada, né? Ausência de retrovisores, descarga livre e, além de o condutor não possuir habilitação. Diante dos fatos, foram adotadas todas as medidas administrativas cabíveis, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro, incluindo as devidas notificações e a remoção do veículo para o pátio da empresa VIP, a Força de Segurança Pública Unida, Sociedade Mais Segura. Essa é a nota do 3º Batalhão da Polícia Militar de Floriano diante da apreensão dessa motocicleta, ok? Bom, a gente fica por aqui, agradece aí a sua companhia e
olha, a gente convida você a acompanhar aí sempre. Nós estamos em fase de teste para o nosso sistema, nossa ferramenta, né, de olhar a movimentação na cidade de Floriano. A gente quer mostrar para vocês que vocês vão estar sempre vendo aí o layout das câmeras ao vivo, né? Pode ser? Pode. Não vai colocar agora? Não dá para colocar agora, mas acompanhe aí, olha, você vai encerrar agora a News, né? Mas você logo você vai ver o link de câmeras ao vivo aqui da cidade de Floriano. Nós já temos uma câmera lá na Praça Dr. Sebastião Martins, Dr. Sebastião Martins, centro da cidade, não é isso? Lá na tabacaria do Jean, e também outra lá no Anel Viário de Floriano. São apenas duas por enquanto, estamos em fase de testes ainda, mas logo nós teremos outras câmeras espalhadas por vários pontos da cidade de Floriano, tá bom? Então acompanhe sempre, você que quer ver aí a movimentação na cidade de Floriano. Vai dar para colocar? Vai dar? Então vamos ver já se dá para a gente colocar aí. Vamos lá. Não está dando, né? Não, está dando para ver agora? Pronto, vamos ver. Vamos ver se dá certo. A gente fazer ao vivo, tá aí. Pronto, está voltando então, tá certo. Tudo bem. Então deu para mostrar aí, né, a câmera da Praça Dr. Sebastião Martins, centro da cidade de Floriano. Nós estamos melhorando esse sistema, certo? E logo nós teremos mais câmeras espalhadas aí por vários pontos da cidade de Floriano, mais um serviço que está sendo exposto aqui pela GK TV, tá bom? Grande abraço a todos, ótima tarde. Na ótima tarde, amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta a partir das 12h15 aqui pelos canais da GKTV no YouTube e também no Instagram e logo através de uma emissora de rádio também simultaneamente, tá bom? Grande abraço, boa tarde.